O Evangelho de João. Estudo bíblico. Jesus promete outro Consolador, parte 2. O ensino do Espírito Santo. João 14, do 16 ao 31. Introdução. No último estudo, vimos que Jesus faz uma promessa. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. O Consolador, ou o Espírito Santo, é Deus. É a terceira pessoa da Trindade. Vimos que existe um único Deus em três pessoas distintas e com funções diferentes. Na sequência, vamos observar o versículo 26, onde Jesus diz que o Espírito Santo ensinará todas as coisas. O Deus Espírito Santo que nos ensina todas as coisas é o tema do nosso estudo de hoje. Vamos ao vídeo. Vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E então eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês um advogado para que permaneça com vocês para sempre. Ele é o Espírito da verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele mora em vós e estará convosco. Quando eu for, não deixarei vocês órfãos, mas voltarei. E o mundo não me verá, mas vocês sim me verão. Porque eu viverei naquele que crê. Nesse dia conhecerão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem aceita meus mandamentos e a eles obedece, esse é quem me ama, e quem me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, perguntou: Senhor, por que vai manifestar-se a nós e não ao mundo? Se alguém me ama, guardará minha palavra. E meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Não turve o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que vos disse? Eu vou, mas venho para vós. Se me amardes, exultarás porque eu disse, vou para o Pai, porque ele é maior do que eu. Estou dizendo isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer acreditem. Já não falarei muito com vocês, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Vamos, levantem-se, vamos sair daqui. O versículo base, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. O primeiro detalhe é que o Espírito Santo foi enviado pelo Pai. Não está escrito que é o Espírito de Jesus. E também não está escrito que Deus enviará o seu Espírito. Não, pelo contrário, o Pai enviará dentro da mesma estrutura dele com o Filho, da mesma essência e substância em que o Pai se relaciona. Outra observação é que o Pai enviará em meu nome, disse Jesus. O Espírito Santo não vem em seu próprio nome, pelo contrário, pois a expressão ir em meu nome significa ir ou agir em representação de outra pessoa, com a sua autorização ou permissão. É como se a pessoa que está indo ou agindo estivesse tomando o lugar da outra, falando ou agindo em seu nome. Exemplo, pode ir na loja em meu nome e pegar o livro que eu encomendei. Ou, eu não posso comparecer à reunião, mas mandei meu representante ir em meu nome. É importante ressaltar que a expressão em meu nome implica em responsabilidade. A pessoa que age em nome de outra assume a responsabilidade pelas ações realizadas dentro do contexto da autorização concedida. Por isso Jesus completa, no próprio João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas
e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Portanto, o Espírito Santo, em nome de Jesus, fará duas coisas. 1. Ensinará todas as coisas. E 2. Fará lembrar de tudo o que Jesus disse. O Espírito Santo vai ensinar. Mas o que é ensinar? Algumas imagens podem nos ajudar. Por exemplo, um professor com um livro na mão, um pai ensinando um filho a jogar bola, um professor ensinando a fazer musculação, uma mãe ensinando a filha a fazer um bolo, uma mãe repreendendo uma filha, uma mãe ensinando a orar. O assunto é tão vasto que precisamos ver o que o dicionário define, ou como o dicionário define ensinar, né? Ele diz assim: transmitir a alguém conhecimentos sobre alguma coisa, ou sobre como fazer algo, doutrinar, lecionar. Ele também traz dar lições, educar, instruir, ou fazer conhecer, fazer saber, dar indicações ou sinais precisos, indicar, adestrar no caso de animal, treinar, infligir castigo ou punição, castigar, censurar, repreender. No versículo, a palavra ensinará é a palavra grega didasko. Ela quer dizer dar instrução, instilar, doutrinar em alguém, algo ensinado ou prescrito, explicar ou expor algo, ensinar algo a alguém. Como vimos nas imagens anteriormente, que quem quer ensinar, por exemplo, matemática, faz uso de um livro de matemática. Quem quer ensinar, por exemplo, um filho a jogar futebol, faz uso de uma bola e, através do exercício de chutar a bola, transmite os conceitos. Quem quer ensinar a fazer um bolo, faz o aprendiz colocar a mão na massa. E até na repreensão existe o ensino do limite. O ensino do Espírito Santo não é diferente, pois ele usa a Bíblia, que ele mesmo escreveu. 2 Timóteo 3,16 diz assim, abre aspas, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E 2 Pedro 1, do 20 ao 21, diz assim, abre aspas, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo usa a Bíblia para nos ensinar, então, quando Jesus disse, esse vos ensinará todas as coisas, Jesus só pode estar se referindo a todas as coisas com relação a Deus. Nessa linha, João escreveu, 1 João 2, 27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. O Espírito Santo e a Palavra cooperam suprindo toda a necessidade dos fiéis. O Espírito Santo mais a Palavra de Deus é igual à necessidade de ensino suprida. Uma pergunta pode surgir neste momento. Se o Espírito Santo ensina, dá lições, educa, instrui, faz conhecer, faz saber, dá indicações, dá sinal preciso, admoesta, treina e até repreende, né, como foi com Paulo, que foi proibido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, num determinado momento, então por que estamos tendo estudo bíblico? A resposta vem, primeiro, em que alguns têm esse dom dado pelo próprio Espírito Santo. Romanos 12, do 3 ao 8 diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo.
ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Em segundo lugar, o estudo bíblico é importante, pois temos níveis de maturidade espiritual na Bíblia. O bebê na fé. O primeiro nível é o bebê. Em 1 Pedro 2,2 está escrito, abre aspas, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O bebê é aquele que está descobrindo a fé. Ele precisa de leite espiritual, ou seja, um alimento íntegro, puro, sincero, sem intento desonesto, para crescer para a salvação. O segundo nível é a criança ou menino. Em Efésios 4,14 lemos, abre aspas, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que conduzem ao erro. O menino, ou criança na fé, é alguém inexperiente, que se agita na sua mente por uma simples opinião ao seu redor. É facilmente induzido ao erro, sendo levado pelo jogo de dados de homens traiçoeiros. O terceiro nível é o jovem. Em 1 João 2,14, a parte B diz, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. O jovem espiritual é uma pessoa que tem um espírito forte para resistir os ataques de Satanás. E visto que a palavra de Deus permanece neles, levando-os à vitória, então saem vitoriosos dos aborrecimentos, fadigas, perigos, labores e dores na vida cristã. O quarto e último nível é o adulto. Está escrito em Hebreus 5,14, abre aspas. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. O adulto espiritual é definido primeiramente como alguém que se alimenta de substâncias sólidas. Para ele, o único alimento sólido é a palavra de Deus mais o Espírito Santo. O Espírito Santo e a palavra cooperam, suprindo toda a necessidade de ensino, o alimentando. Esse modo de se alimentar exercita vigorosamente seu corpo e mente, tornando esse uso um hábito, uma prática adquirida. Esse crescimento valoroso o faz perceber, entender, julgar, discernir tudo o que é aprovado ou desaprovado por Deus. Em terceiro lugar, o estudo bíblico ensina os rudimentos da doutrina de Cristo. O escritor aos Hebreus diz a eles que, devido ao tempo decorrido, já deviam ser mestres, mas tinham necessidade de que alguém os ensinasse o básico. Hebreus 6, do 1 ao 3 diz assim, abre aspas, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. O estudo bíblico apenas coopera, porém o crescimento interior do cristão vem de Deus. 1 Coríntios 3, do 5 ao 9 diz, quem é Apolo e quem é Paulo, servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. O estudo bíblico coopera, mas é o Espírito Santo que ensina todas as coisas, conferindo, interpretando ou comparando coisas espirituais com espirituais. Ele faz isso prescrutando, pesquisando ou examinando as coisas profundas de Deus. Somente dessa forma, com o ensino do Espírito Santo, podemos conhecer, perceber, discernir, descobrir, observar, inspecionar, examinar, experimentar e saber de tudo a respeito do que Deus nos deu. Este parágrafo que acabamos de ler é uma paráfrase que fiz antes de lermos o texto inspirado das Escrituras, que tem como subtítulo O Ensino do Espírito Santo.
Vamos lê-lo agora. É o texto de 1 Coríntios 2, do 6 ao 16. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O cristão terá a mente de Cristo se ele deixar o Espírito revelar os pensamentos de Deus por meio das Escrituras, que é o livro que o Espírito Santo ensina. Se o cristão age assim, examinando tudo à luz das Escrituras junto ao autor dela, então ele é o adulto na fé. Ele é apto, como disse o texto, a julgar, avaliar, peneirar ou examinar os aspectos espirituais de tudo. As Escrituras são compreendidas pelos crentes espirituais à medida que eles examinam seu conteúdo pela iluminação do Espírito Santo. Nos nossos dias tem acontecido um movimento ao contrário. Tem muitos cristãos nos dias de hoje correndo atrás de uma revelação. Por revelação, eles entendem que Deus tem uma mensagem para eles, ou uma resposta de oração, ou alguma confirmação de um plano ou direção na vida que virá de um profeta, pastor ou outros. Os cristãos nos dias de hoje que correm atrás de revelação, pulam de igreja em igreja, atrás de profetas, que lhe digam o que eles querem ouvir. As frases mais ouvidas por esses profetas que possuem a revelação são: o Espírito Santo está me revelando aqui que tem uma pessoa que está passando por uma grande tribulação, mas Deus disse que vai te dar vitória. Outra: eu tenho uma mensagem especial de Deus para você. Outra: o Espírito Santo mandou eu te dizer que hoje todo o mal contra a sua vida cessará. Se a revelação não se efetivar, ou seja, não acontecer como o profeta disse que ia acontecer, então é a pessoa que não tem fé. No meio evangélico, esses cristãos são conhecidos como esquenta-banco. O triste é que alguns chegam a esquentar o banco por mais de 20, 30 ou até 40 anos e nunca leem a Bíblia. Por isso nunca crescem no nível espiritual. Se o cristão tem acesso direto até mesmo às profundezas de Deus por meio do Espírito Santo que nele habita, e ele quer resposta de Deus de qualquer situação que esteja passando, mas Deus responde a essa busca contando para outra pessoa que não é você, para que essa outra pessoa te fale, então Deus está fazendo fofoca? Não admita que Deus fale com outra pessoa que não seja você. Não terceirize a comunicação com Deus. Diga a qualquer um que vier com um recadinho de Deus. Diga a qualquer um que vier com a resposta de Deus para você, ou vier com a tal revelação. Se Deus falou com você, vai falar também comigo. Vamos listar algumas revelações entre tantas outras que já existem na Bíblia, que você encontra respostas do autor sobre sentimentos. Sente medo? Leia Salmos 27, Isaías 41, Marcos 4, 1 João 4.
Sente medo da morte? Já existe revelação em Salmos 23, João 6, Romanos 8. Está irado? Já tem revelação na Bíblia em Provérbios 15, Romanos 12, Mateus 5, Efésios 4. Está ansioso? Leia Salmos 25, Mateus 6, 1 Pedro 1. Está deprimido? Salmos 16, Isaías 61, Jeremias 15, João 13. Foi enganado ou frustrado? Salmo 55, Jeremias 20. Está desanimado? Salmo 34, Isaías 12, Romanos 15, 2 Coríntios 4. Tem dúvidas quanto à sua fé em Deus? Já existe revelação a isso em Salmos 8 e em Salmos 146, Provérbios 30, Mateus 7, Lucas 17, João 20. Vamos listar mais algumas revelações que já existem na Bíblia sobre circunstâncias especiais. Como enfrentar o divórcio? Já existe a revelação no Salmo 25, em Mateus 19, Filipenses 3. Como tomar uma decisão difícil? 1 Reis 3, Esther 4, Salmo 139. Diante de uma vida solitária, leia 1 Coríntios 7 ou 12. Ao perder o emprego, Jeremias 29, Lucas 16, Filipenses 4. Como obter perdão? Salmos 32 e 51, Provérbios 28, Joel 2. Onde buscar a justiça? Salmos 10, Isaías 2, Amós 5. Confiança no futuro? Isaías 35, Jeremias 29, 1 Pedro 1. Preocupação com a velhice? Salmos 37, Isaías 46. Ganância por dinheiro? Provérbios 11, Eclesiastes 5, Mateus 6. Enfermidade? Salmos 23, Marcos 1 e Tiago 5, do 14 ao 16. Finalizando, precisamos lembrar que o mesmo Espírito Santo que dá o dom do ensino também é o mesmo que dá o dom de profecia. E da mesma forma que o dom de ensino é sobre os rudimentos da doutrina de Cristo, também o dom de profecia não tem caráter de doutrina, ou seja, não serve como fundamento. Vamos ler o que Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios 14, do 3 ao 4, abre aspas. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. A profecia edifica, promove sabedoria cristã. A profecia exorta, promove o despertamento de ânimo. E a profecia consola, promove conforto, acalma. E o principal, a profecia edifica a igreja, ou seja, é direcionada a uma comunidade com o objetivo de crescimento coletivo, crescimento da igreja. O dom de profecia, como dito anteriormente, não pode doutrinar, pelo contrário, pois edificar, exortar e consolar não inclui, por exemplo, dar uma ordem. A revelação que diz, Deus me revelou que você não deve ou você vai, ou que você faça alguma coisa, é totalmente contrária ao objetivo de edificar, exortar ou consolar. Outro exemplo que é contrário ao objetivo da profecia. Abre aspas, Deus me revelou que você vai encontrar alguém. Ou, Deus me disse que você vai mudar de cidade. Não contribuem para crescimento. E pior, é uma revelação no individual, fora do direcionamento à igreja, no coletivo. A última parte do nosso versículo base diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. O ensino do Espírito Santo é individual. É o Espírito Santo que o doutrina na doutrina de Cristo. Mas, como ele fará isso se o cristão não lê a Bíblia? Como o Espírito Santo o fará lembrar das palavras de Jesus registradas nas Escrituras? Já leu a Bíblia hoje? Já leu a Bíblia essa semana? E esse mês? Já leu a Bíblia esse ano? Vamos orar.